E aí, pessoal, vamos falar da decisão de domingo e o clima que o Grêmio irá receber. Impressionante o que está sendo criado em São Paulo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. É preciso dizer que o jogo entre Grêmio e Corinthians, às 16 horas do próximo domingo, é uma decisão para o Grêmio. O Corinthians joga por 3 pontos e uma relação com a Libertadores, uma vaga, que a gente sabe que isso no contexto do Corinthians não é exatamente uma grande conquista. Agora, o ambiente que se cria a partir daí para o enfrentamento do Grêmio transforma o jogo em um barril de pólvora. O torcedor do Corinthians nomeou o Grêmio como um adversário e fez do jogo uma super decisão. E isso começa a atingir também o ambiente dos jogadores e dos dirigentes corintianos. Fiz questão hoje de telefonar para muitas pessoas, mas começo esse vídeo com a análise de Chico Garcia, colega da Bandeirantes, que hoje atua em São Paulo, que falou hoje nos Donos da Bola sobre o ambiente que ele está vendo dentro do Corinthians. E o jornalista Chico Garcia, portanto, ele cita 2 expressões que me chamaram a atenção. Um clima hostil e belicoso. Quando se tem uma ideia dessa, se tem sim a ideia de uma mobilização para um super jogo. Nós estamos vendo nas redes sociais o torcedor do Corinthians não só fazendo cartas abertas aos jogadores, mas também mobilizando uma série de situações para instigar os gremistas. O que foi dito? Vai se levar um caixão, vai se colocar um drone com o B, enfim, vai se fazer toda uma série de ações para instigar o torcedor gremista e o Grêmio. O Grêmio acabou, diante do destino, sendo colocado contra o Corinthians. Grêmio que foi em 2007 o clube que atuou com o Corinthians na fracassada campanha do Corinthians naquele ano, que determinou a queda da segunda divisão. Mas o futebol, ele gosta dessas ironias e ele está pondo o Grêmio frente ao Corinthians em um jogo em que só a vitória interessa. Uma derrota do Grêmio diante do Corinthians no próximo domingo rebaixa também o Grêmio. E isso faz do jogo, para a visão de todos os brasileiros, o jogo do final de semana. O protagonismo do Grêmio, todos sabemos, o Grêmio é um dos maiores clubes do Brasil e todos, de alguma maneira, olham para o Grêmio nessa hora para também absorver um pouco do fracasso tricolor, de um campeonato abaixo da crítica, um campeonato que o Grêmio e sua torcida é que estão pagando. Na verdade, a torcida do Grêmio é que está pagando a incompetência produzida pelo Grêmio durante esse campeonato. O que me surpreende disso tudo, e a gente pode chegar nisso, ingressos praticamente todos já foram vendidos. Uma Arena Itaquera com todos os seus torcedores, e a gente sabe de toda a paixão que o torcedor do Corinthians tem pelo seu clube, e fez do jogo e transformou isso até num agente motivacional pro jogo. O Corinthians, repito, é um clube que acabou fazendo uma participação secundária no campeonato, não conseguiu nunca brigar pelo título, agora está conseguindo conquistar aí um 4º posto com certa tranquilidade, mas a gente sabe também que a exigência do Corinthians, sobretudo para o ano que vem, é muito maior do que essa. Mas neste ano, a conquista do Corinthians parece ser o jogo do próximo domingo. O que o Grêmio pode fazer para enfrentar a hostilidade? Não é raro na história do Grêmio ambientes como o de hoje. Não é raro. O Grêmio já enfrentou jogos como esse contra o Corinthians centenas de vezes. Contra o próprio Corinthians, o Grêmio certa vez em 82, por exemplo, enfrentou um Morumbi com Sócrates, com o grande time do Corinthians, e venceu e ali avançou para a final daquele Campeonato Brasileiro, depois perderia para o Flamengo, seria vice-campeão, um título, entre aspas, que garantiu a participação na Libertadores de 83, que o Grêmio foi campeão brasileiro. Também podemos lembrar da final da Copa do Brasil de 2001, quando o Grêmio enfrentou um clima hostil também, dentro do também Morumbi, e também conseguiu uma grande vitória, 4-2, na Copa do Brasil, que
eternizou Marcelinho Paraíba, o grande nome daquele jogo, junto com o Zinho, com outros grandes jogadores. História de grandes confrontos entre Grêmio e Corinthians, também tem confrontos contra nós, né? Nós temos a final da Copa do Brasil nos anos 90, que Marcelinho Carioca ganhou aqui dentro do Estádio Olímpico também, calando o torcedor do Grêmio. Nós temos 98, por exemplo, nas quartas de final, quando o Rincon, aqui dentro do Estádio Olímpico, com uma multidão de torcedores, também fazendo um grande jogo e vencendo o Grêmio ali. Ou seja, nós temos história e temos experiência para fazer o enfrentamento contra um ambiente hostil de um estádio como a Arena Itaquera. Não é isso que vai determinar. Mas os jogadores do Grêmio precisam saber, e esse vídeo tem também esse fundamento, os jogadores precisam saber aonde estão metidos e como que esse estádio vai receber o Grêmio. O Grêmio sentiu, por exemplo, o clima hostil do estádio lá da Fonte Nova no jogo contra o Bahia. Agora não tem mais a chance de sentir a hostilidade. O Grêmio tem que encarar esse ambiente em São Paulo, encarar o que vai ser proposto lá e sair com a vitória. Douglas Costa não vai estar. Deve jogar Jonathan Robert, formado aqui nas categorias de base, ainda com pouca experiência. Mas tem Jeromel, tem Kahneman, tem Thiago Santos, tem Lucas Silva, tem Diego Souza. Tem jogadores com muito corpo para fazer esse enfrentamento. Tem Rafinha, tem jogadores que estão acostumados a esse tipo de jogo e a esse momento. Eu não tenho medo de flauta e me parece que não é esse o problema do Grêmio para o jogo de domingo. O problema é que a gente precisa ter um entendimento do tamanho da nossa responsabilidade e, principalmente, um entendimento do que nós vamos encarar. Roger Guedes, que foi inclusive citado para o Grêmio parece não ter tido vontade de contratar, deu entrevista falando também da obrigação e da mobilização dos jogadores em relação ao jogo contra o Grêmio. Falou inclusive que a família é de gremistas, mas que hoje a representação dele é outra e ele pretende fazer um grande jogo. Ou seja, tudo se encaminha e toda a movimentação do torcedor atingiu o vestiário do Corinthians, atingiu o grupo de jogadores e isso está também sendo manifestado através de entrevistas e de posicionamentos nas redes sociais. O Grêmio precisa superar também mais esse obstáculo. Serão minutos de muita atenção, serão minutos de luta e de vontade, que o Grêmio deve sempre imaginar o tamanho do jogo para a sua história. O jogo vale muito mais do que simplesmente um enfrentamento dos tantos que o Grêmio já teve com o Corinthians. É o jogo da história, é o jogo da honra, é o jogo que nós temos que vencer. Além do bom time do Corinthians, que é melhor que o nosso nesse momento, também a hostilidade criada pelo ambiente corintiano. Vai ser uma guerra. Esperamos sair vivos de lá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.